Olá, sejam bem-vindos ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais uma aula de Excel VBA. Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre notificações com o Excel VBA e agendamento dessa notificação, tá? Não há muito tempo atrás eu mostrei aqui um vídeo, na verdade já tem um tempinho, eu trouxe aqui para o canal um vídeo mostrando como que a gente fazia para gerar notificações no nosso sistema operacional Windows através do Excel VBA. Tá? Então mostrei um código, quando executado, você gerava uma notificaçãozinha na barra de tarefas aqui, como, enfim, os outros sistemas costumam fazer. Geralmente a gente utiliza por padrão o Message Box, né? Mas o Message Box, naquele vídeo, eu demonstro que ele funciona só quando o Excel ele está em primeiro plano, né? Quando ele está em segundo plano, não dá esse splash, essa mensagem. O máximo que acontece é a barra de tarefas ficar ali piscando, que tem alguma notificação naquele sistema. Quando você vai para o sistema, aparece o Message Box. Tá? Então é uma ótima alternativa. E quando eu trouxe esse vídeo para cá, de lá para cá, teve diversos pedidos, né? Enfim, diversas pessoas com a mesma necessidade de gerar essa notificação diariamente, né? Então mostrei que na época podia gerar uma notificação sobre algum valor que estava em débito, sobre algo que estava em atraso, enfim. E muita gente me procurou, alguns inscritos, na verdade, me procuraram, tendo interesse e que essa notificação fosse recorrente, tá? Vamos lá, mostrar aqui na tela para vocês. Olha, eu tenho esse arquivo chamado agendamento, tá? Então, quando você executa ele, automaticamente uma notificação vencem 5 faturas. Tá? E eu vou mostrar como que você faz isso. Eu tenho aqui uma base de dados, que poderia ser uma base de dados do seu sistema, da sua empresa, da sua planilha, do seu projeto, onde eu tenho aqui nome de diversos clientes, eu tenho aqui setor, eu tenho valores e eu tenho o vencimento, a data de vencimento de cada um desses clientes. Então tem aqui uma cerca de 97 clientes, 96 clientes, cada um com uma data de vencimento específica. E aí, eu estou pedindo para o Excel me trazer uma comunicação de quantos vencimentos a gente tem. Né? Então, deixa eu abrir aqui, que eu não coloquei um botão para executar esse código. E aqui, eu posso executar o código dizendo quantas notificações em 5 faturas. Então, ele gera uma notificação no Windows aqui, informando quantas faturas estão vencendo na data de hoje. Poderia colocar essa análise para ver quantas faturas estão a vencer, né? Estão a vencer nos próximos 7 dias X faturas, ou quantas faturas estão em atraso, ou, enfim, colocar uma lista de data de aniversário de um cliente, toda vez me gerar essa notificação para eu saber quais clientes, né, para me dar um alerta e eu saber quais são os clientes que eu preciso parabenizar para manter uma boa relação, enfim. A gente tem diversas funcionalidades essa notificação. Eu coloquei aqui com relação à data de vencimento, mais para efeito lúdico, mas você consegue adaptar para o seu projeto. E aí muita gente fala, pô, Fernando, eu queria que isso me notificasse todo dia. Então, estou ali trabalhando, eu queria que todo dia desse um splash ali na minha tela. Só que vocês viram que para executar esse código, eu tive que ter um gatilho. Né? A gente precisa ter um gatilho para a execução desse código. Então, eu venho aqui, as informações para mim. Eu poderia também fazer, eu fiz aqui um outro código, eu já vou comentar o código para vocês, em que ele traz discriminado quais são os clientes. Então, se eu executar esse código, ó, ele me deu a fatura do Eduardo no valor de 10.900. Se eu clicar aqui, na verdade, vencem 5 faturas, da Ana Júlia, da Isis, do Isaac, da Isabela e do Eduardo. Então, eu consigo ver aqui uma informação mais simples, com essas 5 notificações aqui, para cada um desses que estão vencendo hoje. E aí seria uma notificação interessante, né, para eu poder ir lá comunicar ao meu cliente, enfim. Ou simplesmente ver aquela mais sucinta que diz que vem faturas hoje na minha base e conferir quais são as faturas que eu tenho vencendo hoje. Como eu disse, a gente precisa de um gatilho. Então, preciso de algo que impulsione esse código a ser executado. E eu também já trouxe isso aqui no canal, tá? Eu trouxe num outro vídeo, eu não vou explicar novamente do zero, até porque o vídeo vai acabar ficando repetitivo e maçante, então é um outro vídeo que também não teve muitas visualizações. Deixa eu acessar aqui, aproveitar já na gravação e a gente olha aqui agora. Então vou vir aqui de número 63, tá? Então, como que você faz para, eu tenho, enfim, aqui a orientação passo a passo, como que você faz para executar um código agendado. Agendar. Qual é a ideia aqui? Você tem uma planilha
que tem esse código. Eu vou mostrar aqui como que você adapta esse código aí, o que eu fiz aqui nesse código, vou mostrar para vocês. Você vai fazer na sua planilha, e aí você vai ter duas coisas. Ou você todo dia vai abrir essa planilha para trabalhar, então toda vez que você abrir ela, ele vai gerar notificação para você, beleza? Então esse seria o gatilho, no ato de abrir a planilha, ele vai gerar notificação para você. Ou, eventualmente, você vai lá no agendador de tarefas, conforme eu ensino nesse outro vídeo, e vai agendar para todo dia, para toda semana, para toda terça, quarta, quinta-feira, de segunda a sexta só, para todo domingo, gerar essa notificação para você. Para todo dia ele abrir essa planilha, todo dia que você definir, com a recorrência que você definir, ele abrir essa planilha para você e automaticamente gerar essas notificações. Então, todo dia você vai receber essa notificação do seu sistema, da sua planilha, do seu controle, informando quais são os seus clientes que estão fazendo aniversário, os seus funcionários que estão fazendo aniversário, o que tem vencendo hoje, quais são as contas que estão vencendo hoje, quais são os clientes e os fornecedores que você tem que pagar hoje, quais são os clientes que você tem que receber, né, que estão com débito em débito com você. Enfim, basicamente tudo a partir de uma planilha. Vamos lá, eu vou mostrar o código em que eu utilizo para fazer essa validação. Então, basicamente, eu estou validando aqui, olhando essa minha planilha, que é a minha planilha 1, e vendo quais são os valores, os clientes que estão com data de vencimento para hoje. Tá? Vamos lá, então eu tenho aqui os dois códigos. O código em que eu vejo a quantidade, que é o que me gera aquela notificação em 5 hoje, e eu tenho o código que me gera o nome de cada um, me gera uma notificação para cada fatura que eu tenho vencendo hoje. Então, no caso, são 5 notificações. Tem uma só, porque ele gera uma atrás da outra, mas se a gente olhar aqui, são 5 notificações diretas aqui, tá ok? Vamos lá, vamos começar por esse que ele mostra notificação por notificação, e depois a gente passa para que ele mostra o agrupamento, tá ok? Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse módulo 2, eu já deixei no vídeo anterior, mas eu fiz uma adaptaçãozinha nela aqui para caber no software, né, no Excel de 32 e no de 64 bits. Então basicamente eu editei essa primeira linha aqui, essa primeira declaração, e eu vou deixar só isso daqui para vocês, tá? Para vocês adaptarem, o código está lá no link do outro vídeo, eu também vou deixar tudo aqui certinho para vocês. E aí, depois que vocês baixarem, colocarem no projeto de vocês, só troque essa faixa aqui do código. Então, eu importei esse módulo daqui. Esse módulo ele manipula algumas APIs do Windows para gerar aquela notificação, esse balão, né? Essa bolinha de notificação aqui, esse balão de notificação que tem um pop-up, né? Que tem esse splash na tela do Windows, tá ok? Então, basicamente, essa função toda, ela faz isso. Ela gera a notificação. Aqui tem até um exemplo de como gerar a notificação, que aí você chama toast, que seria aí essa função toast aqui, e nela você passa alguns parâmetros. Primeiro você passa o título, depois você passa a mensagem que você quer no segundo argumento, discriminar, e por último você passa o tipo de balão que vai aparecer. Então, balão, se você colocar 0 no último argumento, não vai aparecer nenhum íconezinho. Se você colocar 1, vai ser um íconezinho de information, aquele izinho azul. 2, ser o de exclamação, né, aquele amarelo. E 3 vai ser o critical, aquele xizinho vermelho. Tá ok? Então tá aqui só como exemplo, isso aqui eu acabo não utilizando, o que eu utilizo daqui para cima. Tá ok? Só para a gente saber certinho do que eu estou falando. Então beleza, depois que eu importei esse módulo para o meu projeto, já está pronto para eu chamar em qualquer lugar do meu código a função toast, que ela gera essa notificação no Windows. Tá? Feito isso, eu vim aqui no módulo 1 e gerei essa notificação. Gerei esse scriptzinho aqui, é bem tranquilo. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Então aqui eu tenho só uma planilha, nesse meu caso aqui, nesse meu projeto, nesse exemplo lúdico aqui, mas você aí deve ter várias. E aí, a minha planilha ela se chama planilha 1 e eu não renomeei. Então, se você tiver aí uma outra planilha no seu projeto, o ideal é que você renomeie, né, de acordo com o nome da planilha. Então, lembre-se bem, no VBA a gente tem o nome da planilha, o nome mesmo, tá? Então, o nome dessa planilha é planilha 1. Se eu olhar aqui no Excel, está chamado Plan 1. Então, Plan 1 é o apelido que eu dou para a planilha. A planilha mesmo ela tem o nome de planilha 1, tá ok? Então, venho aqui, é só clicar aqui na planilha, tá? Você vai olhar, ela fica entre parênteses aqui o apelido que a gente deu lá no Excel, na parte do front do Excel. Vou copiar o nome dela aqui e vou começar a trabalhar com ela. Você vai fazer isso para trabalhar com a sua planilha em específico. Então, eu declaro duas variáveis, uma variável chamada ultlim, que é para a gente achar a última linha preenchida, já que a gente vai fazer um looping, vai percorrer por todas elas.
e eu chamo uma outra variável i como long, como número longo, né? E aí eu começo. Utilin, como é que é esse utilin aqui? Esse utilin ele vai assumir o valor da última linha preenchida, que é essa linha daqui de baixo. Eu já mostrei como que faz isso para vocês. Então eu chamo aqui planilha 1, então eu uso o nome da planilha, planilha 1, ponto cells, e aqui eu coloco rows count, então ele vai contar quantas linhas tem a minha planilha. Na coluna 1, então ele vai lá para a última linha na coluna 1. E por que eu uso esse rows count? Tá? Eu poderia usar aqui um valor padrão, 10.000, 500.000, enfim. Eu uso o rows count porque as planilhas de 2010 em diante tinham uma quantidade de linhas e agora tem uma quantidade maior. Então isso pode variar de acordo com a planilha do seu usuário. Então coloca rows count, o segundo argumento que é a coluna 1, e aí eu dou um end xlup, né, que ele vai apertar o Ctrl para cima e ele vai parar lá na última planilha preenchida e eu pego a linha dessa planilha, ponto .row. Isso tudo daqui vai me trazer com a última linha preenchida, tá ok? Basicamente isso. Com a última linha preenchida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço de repetição, eu vou fazer aqui for i, que vai ser aquele meu contador, né, igual a 2. E por que igual a 2? Porque eu quero que ele comece da minha segunda linha. Aqui que estão meus dados. A primeira é o cabeçalho. Agora, se os seus dados começam lá da 10ª linha, começa daqui para baixo, o cabeçalho está aqui, porque você tem uma barra aqui em cima, então você vai adaptar isso. Você vai colocar ele começando da onde de fato começam os seus dados, até a última linha. Então ele vai fazer esse looping da 2 até a última linha, e a última linha vai estar dinâmica. Se tiver 500 dados aqui, ele vai de 2 até 500, passando uma por uma. Se tiver 100.000, ele vai de 2 até 100.000, passando uma por uma, sem problema nenhum. Agora lembre, se você tiver muitos dados, o ideal é que você assista esse outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é o vídeo em que eu mostro algumas técnicas para você melhorar o seu código. Tá? Se tiver muitos registros, pode ser que esse looping ele demore mais, porque ele vai passar linha por linha. Então, se você estiver falando aí de 150.000 dados, pode ser um pouco mais demorado. Então, você utiliza essas técnicas que eu vou deixar nesse vídeo, que vai te ajudar bastante, o código vai ficar bem mais rápido. Tá? E aí, vamos lá. Então, aqui eu faço if, se na minha planilha 1, na linha que eu estou e na coluna 4 for igual a date, o VBA ele retorna a data de hoje. Tá? Então, estou falando que se ele vai passar por aqui. Se essa data daqui for igual à data de hoje, então ele vai gerar uma notificação dizendo, com o título notificação, com a mensagem hoje vence a fatura do... E aí veja que essa parte daqui eu escrevi, é padrão. Vai sempre aparecer esse trecho daqui. E aí eu concatenei com a planilha que eu estou, né? A planilha que eu estou fazendo looping, na linha que eu estou, coluna 1. Isso daqui é o nome do meu cliente, tá? É na linha que eu estou, coluna 1, Cecília Nabo, aqui no caso. Então ele geraria a mensagem da seguinte forma: hoje vence a fatura da Cecília Nabo, e aí esse VB Newline é para ele pular uma linha, ele pularia uma linha no valor de, e aí aqui eu coloco a mesma coisa, só que a coluna número 3, tá? Na mesma linha a coluna número 3, que é a coluna C, é onde está o valor que a gente está dizendo que a pessoa está devendo. Só que antes eu faço um format, né? Eu coloco aqui um format currency, que é para transformar no formato moeda com 2 casas decimais. Tá? Isso daqui é só uma adaptação para ficar melhor visualmente aí na hora de gerar a notificação. Tá? E aqui eu coloquei por último um para dar aquele símbolozinho de exclamação. De informação, na verdade, não de exclamação. E aí ele vai fazendo isso linha por linha. Se eu pegar essa última daqui e colocar a data de hoje, vamos lá. Coloquei a data de hoje, 26/2. E aí, a gente começar a gerar, veja que a última linha, ele assumiu o valor de 98, e aí ele começa da linha 2. Na linha 2 ele vai conferir. Veja que a data que a gente está falando é 26/2. E o date também é 26/2. Então aqui ele vai dar match. Ele vai gerar a notificação para mim. E aí veja que ele pulou lá para o toast. Aqui no toast ele vai gerar a notificação para mim. Deixa eu ver aqui. Pronto. Notificação para mim, tá? E aí ele sumiu bem rapidinho aqui porque eu acabei passando o mouse por cima. Aí ele vai para a segunda, para o I3, né? O I agora vai ser o valor 3, ele vai para a terceira linha. Na terceira linha não deu, ele passa direto. Vai para a linha 4, não deu, e assim ele vai passando por todas as linhas até a última, e sempre que ele encontrar uma data igual, ele vai gerar aqui a notificação para mim. Só que isso é bem rápido. Pode ver que ele gera instantaneamente, até porque aqui eu não tenho muitos dados. Beleza? Realmente isso. Olha, tá
ou simplesmente eu posso clicar aqui e já ver todas de uma vez, se fosse o caso, tá? E aí limpar tudo. Beleza, então a gente já aprendeu essa parte de gerar notificações uma por uma, né? Talvez seja útil, talvez não. Talvez seja mais útil para você gerar uma notificação só, dizendo a quantidade de faturas que estão vencendo hoje ou que ficaram a vencer. E aí segue essa outra sub aqui, essa outra rotina aqui. Então, declarei a mesma coisa, só que agora eu declarei mais uma variável chamada QTD, para a gente somar as quantidades, e aí eu faço praticamente a mesma coisa. Então, aqui eu descubro qual a última linha da minha planilha, a gente já explicou isso na rotina anterior. Aqui eu defino que a minha quantidade, que era uma variável vazia, ela vai assumir o valor de 0, então minha variável vai começar zerada de quantidade, e aí eu faço o mesmo looping, começando da 2 até a última linha. No seu caso, vai começar de X até a última linha, enfim, você vai ver aí na sua planilha como que está. E aí, por fim, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo um looping, e toda vez que a data for igual à data, né, a data que a gente está vendo ali na planilha de vencimento foi igual à data de hoje, ele vai pegar a quantidade, que agora está com o número 0, e vai dizer que essa quantidade é igual à quantidade mais 1, que é o que a gente chama de incremento na linguagem de programação. Você que estudou lógica de programação é incremento. Você que não estudou, é bem simples. A gente está pegando a quantidade que é 0 e diz que essa quantidade é igual à quantidade que é 0 mais 1. Então a quantidade vai passar a ser 1, absolutamente. Na próxima vez que ele passar, ele vai ver que a quantidade que agora não é mais 0, é 1, ela vai ser a quantidade, que é o 1 mesmo, mais 1. Então a gente vai incrementar mais 1. Então a quantidade agora passa a ser 2, vai ser 1 mais 1. Na outra seguinte que ela passar, vai ser a mesma coisa. A quantidade que é 2 agora vai ser igual à quantidade, que é 2, mais 1. Então a quantidade vai passar a ser 3. E assim sucessivamente. A gente vai acumulando aqui. No fim de tudo isso, a gente vai gerar uma notificação só. A gente não vai gerar várias notificações dentro do looping. A gente vai gerar depois do looping, aqui eu tenho next i, né? Depois que ele terminar de percorrer até a última linha, ele vai passar daqui desse looping e vai vir para essa última linha de código aqui, onde eu chamo a notificação, coloco aqui notificação também, e aí eu já coloco um padrão. Hoje vencem e concateno a quantidade. Então ele vai pegar a quantidade, aí vai ter passado ali, ele calculou que tem 5 vezes, agora vai calcular 6. Ele vai dizer aqui que tem 6 faturas. E aí eu coloquei o símbolozinho 2. Vou colocar o símbolozinho 3 aqui para ficar o íconezinho vermelho para vocês verem. Então vou clicar aqui. Hoje vencem faturas. Então veja que ele foi somando uma por uma e agrupando. Ó, veja bem aqui para a gente exemplificar, eu vou mudar essa data do segundo também para 26 e a do terceiro também para 26 para a gente poder ver. Então aqui eu vou apertando F8 para ir percorrendo linha por linha do código. Então vamos lá, linha, qual a última linha? Estava 0, agora é 98. Qual é a quantidade? É 0. E aí eu começo. Na primeira linha deu match? Deu match. Então veja que a quantidade atualmente é 0. Então vai ser 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Então quando eu passar dessa linha, veja que a quantidade agora é 1. E aí ele vai para a próxima. Pô, no segundo também vai bater, porque eu mudei a data propositalmente. Então veja que a quantidade agora é 1. Então aqui vai ser 1. A quantidade vai ser igual a 1 mais 1. Passa a ser 2. Cadê? Deixa eu pausar aqui. 2. E assim a gente vai fazendo. E agora veja que nos... Ó, tá 3. Veja nos que a data não coincidem, ele passa direto e não faz esse incremento aqui. Eu vou dar um aqui e veja, tem 8 faturas que vencem na data de hoje, porque eu fiz ali a alteração na minha base de dados, tá bem? E aqui eu deixei date, poderia colocar para os próximos dias, para os dias anteriores, e se vocês quiserem fazer isso, vocês vão usar o date add, acho que é isso. Isso, é date add, tá? Vocês colocam date add para utilizar a data, né, o intervalo de datas. Se vocês quiserem colocar mais 7 dias, se tiver no último mês, menos um mês, darei uma pesquisada aí sobre essa função date add, que vocês conseguem fazer esse intervalo de datas, né, dinâmico. Nos próximos 7 dias, nos próximos 8, 10 dias, dá para adaptar esse código aqui, tá ok? Então era basicamente isso. O que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui, cliquei aqui na minha pasta de trabalho, e aqui na minha pasta de trabalho eu seleciono workbook.open, tá? Então, toda vez que minha planilha abrir, toda vez que eu executar essa planilha, ele vai chamar a notificação quantidade, notify quantidade.
que é essa função aqui, tá? Notify quantidade, que ele me traz a quantidade agrupada. Então, toda vez que essa planilha estiver fechada e eu abrir ela, ele automaticamente vai gerar uma notificação para mim, tá? Isso todo dia, mas eu... Bom, beleza, eu já sei que tem 8 faturas vencendo hoje, já posso trabalhar em cima disso. Só que eu preciso abrir a planilha para ter essa informação. Não tem como ela gerar aqui automaticamente, a não ser que vocês vão lá e mexam no agendador de tarefas. Tá? Agendador de tarefas. Aqui no agendador de tarefas, vocês olhem no vídeo anterior, não vou explicar novamente, e aí vocês conseguem fazer o agendamento dessa tarefa aqui para ter essa função acionada todo dia, tá bom? Caso vocês tenham curtido essa aula, que tenha sido interessante para vocês, eu recebi muitos pedidos, então acho que seja interessante para algumas pessoas aí que são inscritas. Eu espero que você curta esse vídeo, que você comente, deixe seu comentário, seja de agradecimento, sugestão, de crítica, eu respondo a todos e leio a todos, e, se possível, compartilha. Tá? Se não for inscrito também, já aproveita e se inscreve aí, ativa o sininho, para a gente estar sempre mandando notificações para vocês de novos vídeos e conteúdos gratuitos de Excel VBA. Tá? Para quem tem interesse em fazer um curso de VBA, tem um link aqui na descrição de um curso completo, tá? Que você consegue aí investir. É um curso bem acessível em relação de mensalidades, né? Você consegue parcelar, e é um curso que vai do início ao fim do VBA, né? É um curso que agrega muito e vai com certeza agregar na sua carreira profissional, tá ok? Eu fico por aqui e vejo vocês na semana seguinte. Valeu e tchau, tchau.